Olá, bom dia, tudo bem? Nós da equipe da LJ Cruz Contábil, hoje vamos falar um pouco sobre um assunto muito importante para todas as empresas, a reforma tributária e as mudanças que começam a impactar as empresas a partir do ano de 2027. Recentemente foram publicadas e aprovadas algumas alterações na regulamentação do Simples Nacional para adequar os regimes e as novas regras tributárias. Com isso, algumas mudanças que já víamos comentando anteriormente ficaram ainda mais claras, como os novos prazos de opção do Simples Nacional, a necessidade cada vez maior de manter a regularidade fiscal, a atenção com débitos em aberto, possibilidades dos chamados do Simples Nacional híbrido e mudanças na forma de apuração de alguns tributos. A ideia desse vídeo não é transformar esse assunto em algo longo ou burocrático ou cheio de termos jurídicos e contábeis, né? A nossa proposta é explicar de forma prática e simples para que você, empreendedor e empresário, consiga entender os pontos principais, porque essa mudança não impacta apenas o escritório contábil, elas também impactam a empresa. Então, todas essas mudanças impactam diretamente toda a estrutura fiscal, contábil e administrativa de todas as empresas. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes. O empresário precisa começar a mudar sua cultura com a administração da empresa. Não basta tratar apenas o negócio como vendas, produção ou prestação de serviço. Cada vez mais será necessário ter a gestão, a organização administrativa e o controle financeiro e responsabilidade fiscal de sua empresa. Por isso vamos dividir esse assunto em vídeos e comunicados mais curtos, práticos, até para que quem sinta necessidade de uma análise mais profunda pode contar com o serviço de consultorias, análise, planejamento tributário da LJ Cruz para estudar a realidade específica de cada empresa. Hoje vamos começar pelo contexto geral, afinal, o que está mudando? Vamos abordar esse tema. De forma bem mais simples, a reforma tributária criou dois tributos principais sobre o consumo para substituir alguns impostos já existentes. O primeiro dele é a CBS, que irá substituir o PIS e o COFINS. E o segundo é o IBS, que irá substituir o ICMS e o ISS. Também há impostos seletivos, que em tese substituem o IPI, mas este caso vemos mais à frente. Vamos focar a princípio no IBS e no CBS. Agora, muita gente pode pensar: então estão apenas trocando o nome dos impostos? Isso é um problema da contabilidade, não meu. Não é bem assim. Não é só uma troca de nome dos impostos. A mudança é muito maior do que isso. Vamos pensar como funciona hoje, de forma bem básica, e entender o contexto. Quando uma empresa vende um produto, uma mercadoria ou presta um serviço, ela pode estar sujeita a vários tributos. Temos o PIS e a COFINS, que são tributos federais, como regras próprias e alíquotas próprias e formas específicas de apuração. Se a empresa vende produtos ou mercadoria, além do PIS e COFINS, normalmente também tem o ICMS, que é um imposto estadual. E aí cada estado tem sua regra, suas alíquotas, seus benefícios, seus controles e suas exigências. Quando o ICMS envolve a operação de venda de um estado para outro, isso pode ficar ainda mais complexo, porque muitas vezes é necessário analisar o estado e a origem, a regra de destino, diferencial de alíquota, substituição tributária e outras particularidades. Já o IPI, o que vamos tratar separado quanto à reforma, mas hoje existe a produção ou importação de produtos. Agora, se a empresa presta serviço em vez de vender mercadoria, normalmente tem o ISS, que é um imposto municipal. E cada município também, por sua vez, possui sua legislação, seus procedimentos, suas alíquotas e a sua forma de fiscalização, respeitando as regras gerais da legislação nacional. Por isso, o sistema atual é tão complexo. Esses são, de forma simples, os tributos diretos ligados à venda e à prestação de serviço. Além desses impostos, do PIS, do COFINS, do IPI, ICMS e o ISS, também existem os impostos sobre os resultados, que é o IRPJ, que é o Imposto de Renda, e a CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Esses tributos não são o foco principal da reforma tributária do consumo. Agora, você, empresário do Simples Nacional, pode pensar: mas eu sou do Simples Nacional, eu não pago tudo isso separado, eu pago só uma guia que atualmente
atualmente é o DAS. Sim, no Simples Nacional a empresa paga só uma única guia, mas essa guia única não significa que existe apenas um único imposto. Dentro do DAS podem existir várias parcelas de tributos, como IRPJ, contribuição social, PIS, COFINS, contribuições previdenciárias, ICMS, ISS e IPI, dependendo da atividade da empresa. A diferença está na forma do cálculo, na regra e nas alíquotas. Normalmente, para muitas empresas, o Simples Nacional acaba sendo um regime mais simples, em alguns casos mais econômico do que em outros regimes, mas isso não é uma regra absoluta. Dependendo da atividade, do faturamento, da folha, dos custos, dos clientes, dos fornecedores, da realidade de cada negócio, então, se não só troca do nome, o que muda com a reforma tributária? Muda muita coisa. Vamos por parte. Hoje, em alguns regimes fora do Simples Nacional, especialmente no regime normal de apuração, alguns tributos funcionam com uma lógica de débito e crédito, de forma bem simples. Como funciona? A indústria vende para o distribuidor e destaca o imposto. O distribuidor, ao comprar, pode se creditar daquele imposto que veio na compra. Depois, quando o distribuidor vende para o comerciante, ele também gera imposto na saída. Mas como ele teve um crédito na entrada, ele abate esse crédito do imposto que teria que pagar, isso daí existe uma compensação na saída. Como, por exemplo, se eu comprar uma mercadoria por R$100 e vender por R$150, de forma bem simplificada, a ideia é que o imposto recai apenas sobre o valor agregado, ou seja, sobre a diferença entre o valor da compra e a venda. Esse é o conceito de imposto não cumulativo atual. Ele não vai se acumulando totalmente a cada etapa da cadeia. Na prática, existem muitas regras de exceções, restrições e particularidades, mas para este vídeo o importante é entender o conceito básico. Existe uma lógica de crédito na compra e de débito na venda. No lucro real, o PIS e o COFINS, em muitos casos, seguem essa lógica de não cumulatividade. O ICMS também tem essa lógica de crédito e débito dentro das regras estaduais. Já no lucro presumido, o PIS e o COFINS normalmente têm alíquotas menores, mas são cumulativos, ou seja, em regra, quem compra não se credita desse valor para abater depois. Já no Simples Nacional, embora a empresa pague uma única guia, ela normalmente não se aproveita de créditos de compra da mesma forma que empresas do regime normal. Agora entra um ponto muito importante. Para entender a reforma tributária, hoje de forma geral, muitos tributos são embutidos no preço. É o que chamamos de imposto por dentro. O que isso quer dizer? Quando você vende um produto por R$100, desses R$100 já estão embutidos ali dentro do seu preço. Custo, despesas, margem de lucro e tributo. Ou seja, o cliente olha e vê um preço final de R$100, mas dentro desse valor existem várias partes. Tem o custo da mercadoria ou do serviço prestado, tem o custo fixo da sua empresa, como despesas como aluguel, energia, folha de pagamento, contabilidade, internet e demais outras despesas. Tem a margem de lucro desejada ou possível dentro do produto e também tem os tributos. Tudo dentro do seu preço de venda. Hoje muitas empresas formam preços apenas olhando o mercado, copiando o concorrente, dobrando o valor da compra ou usando uma margem aproximada. Isso é comum, mas também é perigoso, porque quando a empresa não sabe exatamente o que está dentro do seu preço, ela pode vender, pode faturar ou mesmo assim não gerar lucro. Com a reforma tributária, entender essa formação de preço será ainda mais importante. A CBS e o IBS terão uma lógica diferente, mais próximo dos tributos calculados por fora e com alíquotas de destaque maior na operação. Além disso, a lógica de crédito será muito relevante. Na prática, quem compra poderá se preocupar cada vez mais com quanto de crédito aquela compra vai lhe gerar. E aí entra um impacto importante para empresas do Simples Nacional. No Simples Nacional normal, os tributos atuais como PIS, COFINS, ICMS e ISS serão substituídos dentro do DAS pelas parcelas correspondentes ao IBS e o CBS. Em tese, para quem continuar no Simples Nacional tradicional, a carga final do DAS não deve mudar apenas por causa da troca dos nomes dos tributos. Por exemplo, seja uma empresa do serviço que paga 6% no Simples Nacional. A ideia é que ela continue pagando os mesmos 6% dentro daquela lógica do Simples Nacional.
Se uma empresa de comércio paga 4%, a lógica também permanece dentro do regime. O que muda é a composição interna dessa guia, ou seja, a segregação, os pedaços de cada tributo dentro da guia do DAS. Mas aí vem a sua pergunta. Então eu sou do Simples Nacional. Está tranquilo, não preciso me preocupar com isso, com essa mudança de regime, seja ele o Simples Nacional integral ou o regime híbrido. Não é bem assim, porque o problema não está apenas quanto você paga, também está quanto que você gera de crédito para o seu cliente. Se o seu cliente é uma empresa de lucro real ou de lucro presumido, ou mesmo no Simples Nacional híbrido, ele pode começar a analisar com mais atenção o crédito de CBS e IBS que ele está recebendo ao comprar uma mercadoria ou ao contratar um serviço. Se sua empresa continuar no Simples Nacional tradicional, o crédito gerado para o comprador da mercadoria ou do serviço poderá ser menor do que o crédito gerado por uma empresa que recolhe o CBS e o IBS no regime normal. Então pode acontecer de alguns clientes passarem a avaliar melhor as suas compras ou passar a escolher clientes que estejam gerando os créditos no regime normal ou no Simples Nacional híbrido. Não significa também que todo mundo vai deixar de comprar de empresas do Simples Nacional. Isso não é uma regra. Pode ser que mesmo gerando crédito menor de IBS e CBS, uma empresa que tenha o seu preço no Simples Nacional, ele seja muito mais competitivo e possa atender de uma forma que gere mais vantagem para o seu cliente. Então tudo isso vai depender de uma estratégia comercial, de formação de preço, de análise de mercado. Esse tipo de comparação vai exigir algo que muitas empresas ainda não fazem muito bem, que é a formação de preço e de controle financeiro, analisando suas margens e sua tributação. Não é só a contabilidade que terá que mudar o sistema de apuração e obrigações acessórias. A empresa terá que conhecer melhor seus clientes, seus custos, seus preços e seus fornecedores. E nesse contexto, surge uma possibilidade chamada de forma prática, Simples Nacional híbrido, que abordaremos no próximo vídeo. Hoje, vimos de forma resumida que para empresas fora do Simples Nacional atuais sobre consumo com PIS, COFINS, ICMS e ISS serão substituídos pelo IBS e CBS. A grande mudança é que nesses novos tributos tendem a ser calculados de forma mais destacadas, por fora do preço. Por isso será necessário rever a formação de preço, separando melhor os custos, a margem e os impostos. Além disso, essas empresas trabalharão com uma lógica mais ampla de créditos, aproveitando os tributos destacados nas compras, nos serviços tomados e demais aquisições operacionais, conforme as regras aplicáveis. No Simples Nacional, os tributos dentro do DAS também serão substituídos pela IBS e CBS. A princípio, a alíquota total do Simples Nacional não deve mudar apenas com essa troca, mas existe um ponto de atenção: as empresas do Simples tradicional podem gerar menos créditos para seus clientes do que empresas que recolhem IBS e CBS por fora. Fora isso, pode afetar a competitividade também, principalmente para quem vende ou para quem compra mercadorias de empresas optantes por regimes diferenciados. Por isso surge o Simples Nacional híbrido. Nesse modelo, a empresa continua no Simples Nacional, mas recolhe o CBS e o IBS fora da guia do DAS, podendo aproveitar créditos nas aquisições e gerar créditos maiores para seus clientes. Ou seja, compras, despesas, serviços tomados e documentos fiscais em nome da empresa passam a ser ainda mais importantes, além da obrigação. Isso impacta diretamente no crédito e no imposto a pagar. No próximo vídeo vamos falar mais sobre o CBS e o IBS, simples híbrido, crédito, documentos fiscais e o papel do empresário nesse novo cenário. Como ainda faltam as alíquotas da regra prática definitiva, os estudos da viabilidade da mudança de regime para 2027 ainda estão sendo feitos com base em informações de estimativas. Assim que as regras finais forem divulgadas, se necessário, atualizaremos esses estudos sem custo adicional. Então eu peço para que vocês contem sempre com a LJ Cruz Contábil nessa transição, nesse novo regime, e em breve posicionaremos e indicaremos novos vídeos e novas informações sobre esse tema tão relevante que é a reforma tributária.